Você já percebeu no seu dia a dia que às vezes você tem pensamentos negativos, catastróficos, que acabam influenciando e mudando o seu humor e, consequentemente, gerando comportamentos que muitas vezes, ao invés de te ajudar, acabam atrapalhando a sua vida? E se eu te disser que existe uma terapia que vai te auxiliar a trabalhar justamente isso? Hoje eu vou falar sobre a terapia cognitivo-comportamental, conhecida também como TCC, a terapia que te ajuda a transformar a forma que você pensa, como você se sente e, consequentemente, a maneira que você se comporta em sua vida. Eu sou Estefânia Bueno, psicóloga, e hoje eu vou explicar para você como a técnica da TCC, reestruturação cognitiva, pode te ajudar a ter uma vida com mais equilíbrio emocional. E o melhor de tudo, não é senso comum, é ciência aplicada na prática. Antes de eu começar o vídeo, já aproveita, se inscreve aí no canal, ativa o sininho, já dá um like no vídeo para apoiar o canal. Na TCC, nós utilizamos técnicas. Eu vou citar algumas delas. Por exemplo, o exame dos pensamentos automáticos, a reestruturação cognitiva, que é nós aprendermos a buscar evidências para comprovar se o pensamento automático tem coerência ou tem distorção cognitiva, experimentos comportamentais, utilizamos mindfulness, desenvolvimento de habilidades sociais, técnicas de respiração, de relaxamento também. Enfim, são várias técnicas que nós vamos escolhendo ao longo das sessões de acordo com as necessidades que percebemos em cada paciente. Nossos pensamentos não são verdades absolutas. Muitas vezes, quando nós temos esses pensamentos, que na TCC nós chamamos de pensamentos automáticos, nós aceitamos esses pensamentos como uma verdade absoluta e não temos o hábito de analisar esses pensamentos buscando evidências para ver se esses pensamentos têm coerência ou não. Então, se temos pensamentos ao longo do dia que nos influenciam na forma que nos sentimos e nos comportamos e não sabemos olhar para isso, entramos na onda desse pensamento sem fazer essa análise, isso pode prejudicar muito os nossos resultados. Pode prejudicar, inclusive, de usarmos o nosso potencial. Às vezes nós temos um potencial, mas por conta de toda essa parte que nós desconhecemos, nós não utilizamos isso a nosso favor. O pensamento não é uma verdade absoluta, ele precisa ser examinado, ele precisa ser questionado. Precisamos aprender a buscar evidências que comprovem que esse pensamento tem coerência. Então, você já pensou que muitas vezes nós nos comportamos, nós fazemos escolhas e nos relacionamos influenciados por pensamentos que podem ter distorções. A TCC se baseia na ideia de que pensamentos influenciam diretamente na forma que nos sentimos e na forma que nos comportamos. Inclusive, muitas reações fisiológicas que nós temos no nosso corpo são influenciadas por esse mecanismo que nós chamamos de modelo cognitivo. Então, todos nós no dia a dia estamos sujeitos a ter gatilhos que geram pensamentos, ou seja, eu percebo os fatos de uma forma, tenho pensamentos que na TCC nós chamamos de pensamentos automáticos, que vão gerar estado de humor, emoções e influenciar na forma que nos comportamos, nas nossas escolhas, na forma que nós nos relacionamos, nas nossas reações. Aí está então a importância de entendermos que isso que eu falei, pensamento que gera estado de humor, emoções, que gera comportamento, chama-se modelo cognitivo e que isso acontece com todos nós no dia a dia. Você está dirigindo o seu carro, você está tendo pensamentos que geram emoções, que geram comportamentos. Você está esperando uma oportunidade, uma entrevista de emprego, você está pensando, sentindo e muitas vezes tendo um comportamento. Então vamos colocar essa técnica dentro de um exemplo prático. Vamos supor que
A situação gatilho seja: você tem uma entrevista de emprego. Aí, quando você sabe que essa entrevista vai acontecer, você começa a sentir ansiedade, mais ou menos aí a intensidade de 90%, insegurança, 70% a intensidade, medo, 50% de intensidade. Mas por que você está sentindo essas emoções? Por que essa mudança no teu estado de humor? Porque você está tendo pensamentos automáticos. Então vamos imaginar que os seus pensamentos automáticos são: eu não vou conseguir me sair bem nessa entrevista, os candidatos que estão lá são muito mais fortes que eu não sou qualificado o suficiente. Esses são os pensamentos que estão gerando esse estado de humor. Aí na próxima coluna, o seu comportamento. Você não confirma que você vai na entrevista para a pessoa que te ligou. As reações fisiológicas, teu coração fica acelerado, você tem uma dor de estômago. Então vamos trabalhar isso. Evidências que apoiam os pensamentos. Vamos supor que você tem uma evidência que fiz uma entrevista de emprego há mais ou menos uma semana e fui muito mal. Então, realmente é uma evidência, certo? Agora, evidências que não apoiam os pensamentos. Os requisitos técnicos da vaga têm muito a ver com o que eu tenho para oferecer, a formação que estão pedindo para essa vaga. Você tem 5 anos de experiência na área, você já se saiu muito bem em outras entrevistas de emprego. Então vejam, são evidências que questionam os pensamentos que você teve lá no início. E aí o pensamento alternativo, então você tem a evidência que apoia e as evidências que não apoiam. Então como que seria o teu pensamento alternativo? Vamos supor que você modificaria da seguinte forma: apesar de eu estar ansioso e inseguro em relação à entrevista, eu já fiz várias entrevistas, já me saí bem e tenho os requisitos da vaga. Então vou tentar, vou confirmar a minha presença nessa entrevista. Então veja, através dessa reestruturação cognitiva, desse trabalho com evidências, você consegue mudar o seu comportamento, você consegue modificar um pouco a forma que você está pensando e provavelmente mudar o teu estado de humor. Vamos supor que a tua ansiedade diminua, fique lá 40%, porque é normal sentir ansiedade quando nós temos um desafio assim. A insegurança também pode diminuir, o medo. Então não vai ser aquela emoção, aquele estado de humor que te trava e te impede de pegar o desafio. Então deu para visualizar como pode ser útil essa técnica da TCC? Conseguiu imaginar essa técnica te ajudando no seu dia a dia? Eu particularmente adoro essa técnica, ela já me ajudou muito ao longo da vida, porque antes de eu ser psicóloga, antes de eu fazer terapia, a minha terapia, eu pensava, tinha meus pensamentos, eu embarcava neles. E aí ia sentindo coisas, ia tomando decisões, tendo comportamentos, fazendo escolhas em cima de pensamentos que eram distorcidos. Então, hoje eu utilizo diariamente, o tempo todo, essa técnica. Ela realmente se encaixa muito bem na nossa vida. Ao meu ver, cada dia mais eu comprovo que a TCC ajuda a desenvolver inteligência emocional, porque nos ajuda a ter mais autoconhecimento, a fazer regulação emocional e a escolher a forma que nos comportamos para termos mais assertividade nos nossos comportamentos. A TCC é indicada como tratamento de primeira linha para transtornos de ansiedade, transtornos depressivos, toque, transtorno de estresse pós-traumático, questões de dor crônica, fibromialgia, transtornos do sono, transtornos alimentares,
transtorno bipolar, entre outros. Pode ser utilizada já na infância, com adolescentes também, adultos e idosos. Essa técnica fez sentido para você? Você consegue visualizar essa técnica te ajudando no seu dia a dia, nas suas decisões, no seu humor, na forma como você pensa? Conta para mim, deixa aqui nos comentários. Lembre de se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar para apoiar esse projeto, essa ideia de falar sobre saúde mental e temas da psicologia. Então continue acompanhando e apoiando o canal. Até a próxima!